Fala pessoal, estamos ao vivo agora no meu YouTube, Facebook e no Twitter através do Periscope, que é a plataforma de ao vivo do Twitter. O Instagram ele não permite ainda, né, através de uma plataforma, de um aplicativo, você colocar as lives simultaneamente em outros canais e no Instagram. Então é por isso que a gente não está transmitindo no Instagram. Eu sei que tem gente que faz, mas faz correndo o risco de ser derrubado, tá, gente? E eu acredito que se eu fizer, certamente vai ter uma grande chance de ser derrubada no Instagram. Então é por isso que a gente está aqui só no Facebook, YouTube e no Periscope. De qualquer maneira, eu acredito que vai ser muito proveitoso, vocês que estão entrando aí, essas poucas centenas de pessoas que já entraram, de que a gente tem aqui mais do que um bate-papo. Eu acho que a gente vai ter aqui uma aula com provavelmente a pessoa que mais entende do ponto de vista jurídico, histórico, filosófico, da questão das chamadas urnas eletrônicas, voto auditável e toda a história envolvendo as votações até o dia de hoje. Então a gente pretende aqui abordar não só a questão específica da nossa urna, mas o direito comparado, o escrutínio público, o sufrágio universal, enfim, conceituar para você ficar aqui um expert com relação à eleição, não só para você defender isso na internet e saber debater com as pessoas, mas também acreditando que você vai se engajar pessoalmente nessa causa, porque a nossa democracia, o nosso país depende disso. Na minha opinião, é o voto, é o projeto mais importante que a gente vai analisar nessa legislatura, né? Excetuado as questões da pandemia, que foram projetos, obviamente, de muita urgência e emergência, mas esse do voto auditável, eu acho que é o mais sensível deles. Então, deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu vou dividir a tela agora com o procurador do Mato Grosso do Sul, o Felipe Jimenez. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, Eduardo. Tudo bom? Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo um de nós dois bem, por favor, avisa a gente que a gente dá uma olhada aqui, mas eu acho que até agora está todo mundo, ninguém reclamou do áudio, nem reclamou de nada, estou olhando aqui os comentários, então vamos lá. Felipe, primeiro, teria como você falar um pouquinho para a gente, essa live aqui vai ser uma live profunda, né? Como é que a gente começou essa história das votações até chegar no Brasil nos anos 90 e implementar a urna eletrônica nos anos 90? Como é que isso funcionou, essa cronologia? A gente pode começar lá por volta de 1560, falando sobre a lei dos pelouros. Os pelouros eram bolas de cera, e eu vou explicar como que isso era usado. Nas vilas, as primeiras vilas do Brasil, ainda Brasil, Império de Portugal, né? Porque Portugal não tratava o Brasil como colônia, né? A própria corte veio viver aqui. Então, as primeiras vilas precisavam organizar a sua administração e elegiam os vereadores, o procurador da vila, os cargos públicos que administrariam o lugar. A sociedade da vila, então, apontava os nomes que eram das pessoas idôneas, né, as pessoas respeitadas do lugar, e esses nomes eram escritos em papéis, pedacinhos de papel, e esses papéis eram embolados com cera, era feita uma bola de cera, e isso era colocado numa urna. Então, havia o sorteio dos nomes para os cargos. O sorteio se procedia da seguinte forma: aquela bola de cera que era amassada com os nomes, quando era retirada, ela era desmontada ali diante dos olhos de todos e o papel que estava ali era exposto e era feito o exame público daquele nome, então se sabia quem estava sendo escolhido para determinado cargo. Esse exame público desse nome inaugura no Brasil o escrutínio público de votos. Apesar dessa palavra parecer estranha, escrutínio é exame, é escrutare, examinar. Percebam que no Brasil, de 1560 aproximadamente, através da lei de Pelouros, nós já tínhamos a fiscalização pública dos nomes escolhidos para exercer um cargo público. Caminhamos ali durante
Brasil Império, chegamos à República. Na República Velha, iniciou-se um processo de oligarquias políticas, né? E aí se começou a colher os votos mediante declaração. O cidadão chegava diante de uma autoridade pública, declarava o voto, e naquela época se usava a caneta bico de pena. E a autoridade pública molhava então o bico da pena no tinteiro, o cidadão declarava o voto, dizia o que ele queria, e aquela autoridade pública escrevia o nome num livro, né? E nessa época ocorria a chamada política do café com leite. São Paulo e Minas se revezavam no comando do país, e as pessoas apelidaram isso de política do café com leite. E o povo sabia, então, que estava havendo fraude na escolha, e forjaram uma expressão, fraude no bico da pena. Porque na hora que o bico da pena, né, manuseado ali pela autoridade, lançava a informação no livro, naquele momento a vontade do cidadão era transformada. E nós chegamos, então, passada a fase da fraude do bico da pena, chegamos à época de 30, com a cédula de papel, e a cédula permitiu que a manifestação do cidadão ganhasse um corpo físico, sob domínio do cidadão, sob controle do cidadão, ele manifestava sua vontade privativamente, e no momento posterior ela era então examinada publicamente. Nós tínhamos o escrutínio público de votos. Em 96, surge a urna eletrônica como sendo uma proposta de evolução, mas ela é apenas uma evolução do ponto de vista da tecnologia da ferramenta, do instrumento. Porque em 96, a partir de 96 até o ano passado, 2020, nós passamos a votar da mesma forma que se votava na República Velha, declarando o voto, porque quando você digita o seu voto para a urna eletrônica, você está declarando o seu voto para um software, para uma inteligência artificial. E você não tem o domínio do resultado daquilo que está fazendo, você não tem o controle do efeito da sua ação. E o seu voto é transformado em alguma coisa que você desconhece. No momento em que você aperta, confirma, a sua vontade é transformada em um resultado que está fora do seu domínio, e essa transformação vai abastecer o registro digital de votos, o chamado RDV, que depois é impresso através do chamado boletim de urna. Percebam que a partir de 96 e até o ano passado, 2020, nós passamos a votar como se votava na República Velha. Voto declarado e escrutínio, exame secreto, exame fora do domínio da população. E, nesse momento, nós perdemos a essência da democracia. Eu queria explicar porque essa análise histórica do que é a democracia e qual a relação do sufrágio universal com a democracia, ela é muito importante. Quando dizem que os gregos inventaram a democracia, o que os gregos fizeram exatamente? À época, havia povos que estavam sob regimes teocráticos, e aí quem decidia a vontade, o caminho, a direção para todos, a direção coletiva, era o sacerdote, né, que manifestava a vontade do Deus daquele povo. Por exemplo, os hebreus, Deus falava com o profeta, o sacerdote Samuel, e ele dava a direção que Deus queria para o povo. Outros povos tinham reis, né? O próprio povo hebreu chega para Samuel e pede, e quer ter um rei como os demais povos, e Samuel se entristece, e Deus diz para ele, não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim, porque justamente Deus dizia o que ele queria, qual era a direção, e o povo hebreu escolhe um rei para dizer qual era a direção. Os outros povos tinham um rei, então toda vez que havia uma decisão coletiva a ser tomada, do interesse de todos, quem tomava essa decisão era o rei. Por isso a expressão monarquia, que significa um poder só, ou poder de um só. Isso é monarquia na essência. Quando você tem divisão de poderes, você não tem monarquia no sentido próprio da palavra. E os gregos resolveram fazer diferente. Os gregos decidiram que, quando se fosse discutir algum assunto... Uai, seu app de vídeos curtos.